Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de engenharia de software. Hoje vamos introduzir um novo assunto, vamos falar a respeito da UML, a linguagem de modelagem unificada. Para que serve? Qual é o seu papel na engenharia de software? Como utilizamos a UML e seus diagramas dentro do processo de desenvolvimento de software? Bom, eu espero que esta videoaula possa responder algumas dessas perguntas. Como a gente vai estar mostrando cada um dos diagramas, como construí-los, para que servem, a gente não vai conseguir trabalhar todos os diagramas da UML aqui. Vamos falar de alguns deles, A gente vai falar do diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, o diagrama de classe e o diagrama de sequência. E vamos falar também a respeito de descrições de casos de uso, que apesar de que não são modelados na UML, a gente usa bastante junto com esses diagramas para descrever de forma mais detalhada alguns dos nossos casos de uso, tá? Então, como é um conteúdo bastante amplo, a gente vai quebrar essa aula de hoje em várias partes, tá certo? Então, hoje nós vamos começar falando a respeito do que é o UML. Bom, a UML, Unified Modeling Language, ou seja, linguagem de modelagem unificada. Olha aqui, a gente já viu várias linguagens na área de tecnologias, na área de construção de sistemas. Programação, marcação, consulta. E agora a gente está vendo uma linguagem de modelagem, ou seja, ela vai ser utilizada para representar sistemas. E por que eu preciso de uma linguagem de modelagem unificada? Veja só, quando a gente não tinha uma linguagem de modelagem unificada, cada empresa ou cada desenvolvedor faria a sua representação do sistema da forma como preferisse. Então, o João poderia fazer uma modelagem representando atores com triângulos, os casos de uso, que seriam os requisitos, ele faria com chaves e escrevendo dentro das chaves, enquanto que uma outra empresa ou uma outra pessoa poderia fazer a representação de uma forma diferente. Então, não havia um consenso sobre a forma de representar os objetos, as entidades do modelo, e quais deveriam ser as entidades e seus papéis. Então isso impedia que o processo, o sistema que estava sendo criado por João, fosse compreendido por uma outra pessoa ou por outra empresa, porque ele tinha esboçado a sua própria linguagem de modelagem. Então, para evitar isso, criou-se uma linguagem com o nome de unificada, com o intuito de permitir a representação de partes de um sistema. E a gente vai ver que temos vários tipos de diagramas e por que tem vários tipos. E aí, todos que estudam, que conhecem essa mesma linguagem, vão compreender esse sistema. Então, se eu escrever a representação de um sistema de uma biblioteca online ou de uma loja virtual na UML, vocês vão conseguir entender do que se trata, desde que vocês tenham um mínimo de conhecimento em UML. Coisa de que se fosse feito por uma linguagem de modelagem proprietária, criada por mim, vocês não teriam tanta facilidade para entender aquele modelo, tá certo? Outra vantagem é que a linguagem de modelagem unificada ela utiliza muitos elementos agora em comum com a BPMN, que é a notação utilizada para modelagem de processos de negócios, e com isso facilita a comunicação entre nós, desenvolvedores, analistas de sistemas, engenheiros de software, e pessoas da administração, analistas de negócios, responsáveis pelo negócio em si, pelo processo de uma empresa. Tá? Então essa facilitação que a gente consegue na comunicação leva a requisitos melhores esboçados, modelados, representados. Dali a gente consegue especificar melhor os sistemas e eles conseguem entender a nossa documentação. Tá? Essa é outra vantagem também. Tá? Então é uma linguagem que integra elementos visuais e textuais. Então a gente vê caixas, elipses, setas, linhas, bonequinhos, aqueles sticks, bonecos palitos, aqueles stickmen, representando elementos do meu sistema, tá? Com o objetivo de descrever ou documentar um projeto de software, tá certo? A compreensão do vocabulário da UML permite especificar ou compreender especificações de um projeto de software, bem como explicar o mesmo para outros interessados. Então, vamos supor que eu estou desenvolvendo um sistema de biblioteca, fiz várias partes dele. Infelizmente não vou poder mais continuar no projeto, talvez eu tenha sido alocado em um novo projeto, talvez eu tenha mudado para outra empresa. Não tem problema, outra pessoa que conheça aquela mesma linguagem, a UML, vai conseguir ler os meus modelos. Da mesma forma, eu consigo transmitir melhor a ideia do meu sistema, do que eu estou planejando. Meu não, o sistema que a minha empresa está desenvolvendo. Para os meus colegas, se eu for analista de sistemas, eu consigo apresentar para os programadores, demais desenvolvedores, se eu estou utilizando a mesma linguagem que eles já conhecem. Tá? Então essa é uma grande vantagem da UML. O vocabulário, e o que é o vocabulário dela? Cada um dos elementos, cada uma das entidades como ele representa. Então, as setas, as elipses, os bonequinhos, as caixas, cada um desses elementos é um vocábulo
tá? Vamos assim dizer. É como se fosse uma palavra, uma forma de representar algo dentro do sistema. Só que não é só uma palavra, porque a palavra para a gente só tem um único significado. Lá nada é uma representação de uma entidade, e aí aquela entidade eu vou poder representar várias informações a depender do que eu queira no meu sistema. Tá? Bom, ela foi desenvolvida por Greg Book, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson, tá, na década de 90, e adota diversos conceitos de orientação a objetos. Tá? Então a gente vai ver um bocado também sobre orientação a objetos aqui dentro. Tá? E isso é muito bom para a gente, porque vocês já estão vendo que programação é orientada a objetos hoje em dia, a gente modela de forma orientada a objetos, a gente planeja testes, a gente pensa em vários aspectos do sistema por meio daqueles conceitos clássicos de classes, de objetos, atributos e métodos. A gente vai ver aqui por cima, né, para quem tiver alguma dificuldade, quem não estiver lembrando, ou quem está vendo pela primeira vez esse conceito. Tá? Mas enfim, essa ideia de trabalhar com orientação a objetos na modelagem facilita muito para quando eu vou construir meu sistema, porque a maioria das linguagens que a gente utiliza hoje comercialmente, elas são orientadas a objetos. Então, fica muito mais fácil e direto transformar, converter cada uma das minhas classes, das minhas entidades, em algo dentro do meu código, já que eu estou utilizando um padrão, vamos assim dizer, que é compreendido também naquela outra linguagem. Tá? Bom, ela hoje é mantida pela Object Management Group, tá? Grupo de gestão de objetos, atualmente na versão 2.5.1 e fornece 14 tipos de diagramas para modelagem de software. Professor, vamos precisar utilizar os 14? Não, negativo. Tá? Existem 14 tipos de diagramas na UML. A depender de onde você trabalha, a empresa vai escolher 2, 3 ou 4 deles e trabalhar. Tá certo? Professor, tem alguma empresa que chega a utilizar mais do que isso, que chega a utilizar até os 14? Depende do tipo de projeto. Projetos muito complexos, que exijam mais validações, mais formalismos, provável. Tá? Mas é muito pouco provável, para 90 a 95% dos sistemas que nós vamos estar desenvolvendo, que a gente vai utilizar 4, 5 modelos diferentes, 4, 5 diagramas diferentes, melhor dizendo. A gente geralmente vai trabalhar em cima de 2 a 4 no máximo. Tá? Aí eu vou apresentar alguns deles aqui. Tá? Bom, mas estou falando de diagrama, o que é diagrama? Sabe quando você precisa fazer uma lista de compras do que você vai comprar no supermercado e você pega uma folha e começa a rabiscar vários itens e aí você pode fazer uma ligação entre eles por seção. Na seção de hortifruta eu vou comprar laranja, maçã, pera. Na seção de limpeza eu vou comprar sabão em pó, uma vassoura, e vou descrevendo, eu vou fazendo algumas ligações entre esses elementos para ficar mais fácil quando eu for chegar lá fazer a compra. Então ali está representando, ali é um modelo da minha compra. Esse modelo também posso chamar de diagrama. Tá? Então diagrama é isso, é uma representação por meio de uma entidade, de entidades visuais, de forma estruturada e simplificada de algo. Por que simplificada? O próprio objeto, o próprio sistema, o próprio produto é uma representação dele, com todos os níveis de detalhes necessários, né? É o mais baixo nível. Mas se eu for utilizar esse tipo de representação no meu sistema, no caso, para representar meu software, eu precisar ter toda a descrição dele, toda a criação dele em código para representar, eu estou trabalhando num nível tão grande de detalhamento, né, que já é o próprio sistema. Não é uma representação simplificada. Eu quero algo simples, fácil, para que eu possa fazer em pouco tempo, apresente a minha equipe, apresente aos stakeholders, clientes, etc., usuários, e a gente possa validar as partes do sistema. Tá? Então eu preciso de algo fácil. Então, apesar que o sistema vai levar 6 meses, 1 ano, 3 anos para ser construído, o meu diagrama deveria ser algo que eu pudesse fazer em algumas horas. Tá? Talvez um pouco mais do que isso, talvez alguns dias, vai depender do tipo de sistema que você está trabalhando. Mas muitos deles a gente consegue construir um diagrama mais simplificado, a primeira versão, em horas. E aí eu já levo para apresentar para a minha equipe. Tá? Então tem que ser uma representação visual e simplificada do conceito do meu produto, no nosso caso aqui do nosso software. Geralmente contendo entidades, né? A gente vai ver já o que são essas entidades e como elas podem se comportar, e as relações entre elas e anotações. Então, entidade são objetos, são classes, são partes do meu sistema, tá? Ou estados do meu sistema que estão lá dentro, que eu estou representando. Relações é aquilo que liga uma entidade à outra e que descreve quem pode fazer o que ou como uma entidade se relaciona com a outra. Qual é o papel de uma entidade em relação à outra? Ela herda os atributos da outra? Ela é uma especificação da anterior?
uma entidade pode executar as ações que estão descritas na outra, no caso de uso, tá? Então tudo isso aí a gente vai representar por meio de relações. E por fim a gente tem as anotações, que são informações extra que eu vou colocar no diagrama, e aí são livres, é como se fosse uma caixinha, um bloco de notas lá que eu coloco no meu diagrama, e eu posso escrever livremente, para poder acrescentar informações que eu não consigo modelar de outra forma, ou que eu poderia até modelar no sistema, mas que ia ficar tão complexo no diagrama, se eu fosse modelar detalhadamente, que acaba sendo mais fácil colocar uma anotação e explicar aquilo ali e já resolve o problema. Tá? Então a anotação é isso, é a nossa chave de ouro, vamos assim dizer, para quando eu preciso acrescentar alguma informação no sistema e eu não estou sabendo bem como representar, e eu sei que se eu escrever um texto com 2 linhas, 1 linha, 3 linhas, eu consigo explicar bem o que eu quero. Tá? Então eu vou lá e coloco uma anotação. Há inúmeros tipos de diagramas presentes na literatura, tá? E não somente os diagramas da UML. A linguagem modelagem unificada é uma delas. Outro tipo, por exemplo, é o diagrama entidade de relacionamento. Tá? Se vocês estiverem estudando banco de dados, quem já estudou banco de dados, provavelmente viu a respeito da criação de um diagrama entidade de relacionamento, que a partir dessa forma de modelar um banco de dados relacional para o meu sistema, eu vou criar um modelo do meu banco, o MER. Tá? Então o diagrama de entidade de relacionamento, a partir dele eu crio um modelo para o meu banco, o meu MER, tá certo? Bom, e quais são os diagramas que estão no UML? A gente vai dividir os diagramas da UML em 2 categorias. Os diagramas estruturais, que representam estruturas, as coisas como existem no sistema, como se fosse uma fotografia, um instantâneo. Se eu fotografasse o sistema naquele momento e abrisse ele, cortasse, o que é que eu ia ver lá dentro? Então eu vou ver classes, eu vou ver representações de objetos, eu vou ver pacotes, eu vou ver estruturas compostas, componentes, implantação, perfil. Eu vou ver de uma forma estática, ele paradinho. Isso é interessante porque ajuda a gente a construir cada uma dessas partes de forma isolada. Só que isso não descreve como elas se comunicam. Então, na hora que eu estou lá no meu sistema de biblioteca e solicito um empréstimo de um livro, solicito uma reserva, quais partes do sistema conversam com quais, como elas se comportam, né? Diagramas comportamentais. Então veja que o primeiro é só a estrutura. Então se estou fazendo um sistema de biblioteca online, no diagrama de classe eu posso, por exemplo, representar os livros, os meus usuários, os funcionários, os empréstimos, tá? Mas eu não digo como ele se comporta, quem faz o quê. E agora, quando o usuário interagir com o sistema e ele fizer a renovação de um livro, o que acontece lá dentro do sistema? Bom, aí eu posso especificar essa parte, que já não é mais estrutural, mas sim comportamento, como o sistema funciona, usando diagramas comportamentais. E aí a gente tem diagramas de caso de uso, diagrama de atividades, diagrama de máquina de estados, diagramas de interação, e aí vem diagrama de sequência, de comunicação, de tempo, e divisão geral da interação. Tá? Então você vê que a gente tem um bom apanhado de diagramas, várias opções. E veja que alguns eu sublinhei, que são os que a gente vai estudar. Tá? O diagrama de objetos, ele já foi excluído. Tá certo? Por quê? Apesar de que ainda existe o conceito, né, na UML 2.5 eles já removeram, tá certo? Acho que foi na 2.5 ou na 2.3, não lembro agora com certeza. Mas eles removeram. Tá? E aí se você quiser representar o diagrama de objetos, você pode fazer isso a partir do diagrama de classes. Tá? Então eu tenho como representar o diagrama de objetos utilizando um diagrama de classe. Talvez não seja o ideal, você deveria rever se realmente precisa fazer esse tipo de representação do seu sistema. Já o diagrama de caso de uso, vocês estão vendo que está com um asteriscozinho aqui, eles recomendam o uso de um outro diagrama também para a representação dele, né, como comportamento, mas ele é muito prático e muito conhecido ainda, muito usado. Então por isso eu estou mantendo ele aqui, eu vou apresentar a vocês, tá certo? Muitas empresas ainda utilizam, é uma forma bem simples de representar aquilo que os usuários podem fazer no sistema, tá? E vamos falar também a respeito do diagrama de atividades, tá certo? Eu não sublinhei aqui, eu acabei esquecendo, mas o diagrama de sequência também vai entrar, tá? Então a gente vai falar de diagrama de classes, de casos de uso, de atividades e de sequência, tá? Além disso a gente vai falar também sobre as descrições de casos de uso, como eu já falei, não fazem parte oficialmente da UML, mas são muito utilizadas em conjunto com os diagramas de casos de uso, tá certo? Bom, mas vamos começar pelos diagramas de casos de uso, tá? Então vocês entenderam que o que é um diagrama? Diagrama é uma representação, deixa eu avançar aqui, como essa, um desenho que representa algo do meu sistema, algo sobre como funciona o meu sistema, tá? E aí eu tenho vários tipos de diagrama de acordo com o que eu quero representar. Voltei aqui, no caso do diagrama de caso de uso, ele serve para representar os atores que a gente vai ter no sistema. Quem são os atores?
os tipos de papéis, os tipos de usuário que podem interagir com o sistema. Tá? Se for um sistema de biblioteca, eu tenho um administrador, eu tenho um bibliotecário, eu tenho um leitor, tá? Eu tenho um visitante, já vou falar sobre ele. É um sistema de banco, então eu vou ter provavelmente os funcionários do banco, com vários níveis hierárquicos, gerente, etc. Eu vou ter o administrador, eu vou ter o correntista, que é quem tem conta corrente lá. Tá? Se eu estiver fazendo um diagrama de caso de uso para uma loja virtual, eu vou ter consumidores, eu vou ter administradores, vou ter vendedores. De repente, se eu estiver integrando aí um marketplace, eu tenho fornecedores, porque eu vou ter outras lojas que estão vendendo ali dentro. Marketplaces estão estourando em tudo que é lugar do Brasil hoje, né? A gente tem várias lojas que funcionam, vários aplicativos que funcionam nesse formato, onde ele não vende só os seus produtos, na verdade ele foca em vender produtos de terceiros, né? A gente tem aí o Mercado Livre, iFood e vários outros, tá? Inclusive alguns exemplos regionais, como Compre Sem Fila e o Quero Delivery aqui em Sergipe, tá? Então, em cada um desses sistemas eu vou ter atores, perfis de usuário, e cada perfil vai ter algumas coisas que ele pode fazer e outras que ele não pode fazer, tá? Então, eu vou representar, no caso de uso, os atores e cada um dos casos de uso que eles podem disparar. O que é um caso de uso? É algo que ele pode fazer no sistema, tá? Então, caso de uso casa muito com a descrição de requisito funcional. Então, quem aprendeu a respeito de listas de requisito funcional, que a gente escreve, né? O leitor pode reservar livro. O leitor pode sugerir novos livros. O bibliotecário pode efetuar empréstimo. Então, nesse formato que a gente faz uma lista de requisitos funcionais, a gente traz para cá num formato mais visual, mas a mesma coisa, onde a gente vai representar cada um dos atores, né? Usuário, bibliotecário, etc. E o que cada um pode fazer: reservar um livro, renovar livro, sugerir novos livros, fazer um empréstimo. Então, cada uma dessas ações que uma pessoa pode fazer no sistema, a gente vai chamar de um caso de uso, tá certo? Então, vamos ver agora em detalhes, né? Então, o diagrama de caso de uso, ele pode representar cada componente da seguinte forma: o sistema vai ser esse grande retângulo aqui, contendo dentro dele todos os casos de uso. Você pode colocar ou não o nome do sistema aqui no topo. Nesse caso aqui eu tenho um diagrama de caso de uso para uma clínica. Eu coloquei aqui em cima o nome, né, clínica, representando ela, tá? E aqui eu tenho o meu retângulo representando o sistema, aqui dentro todos os casos de uso. Atores, geralmente os atores são bonecos, tá? Pela UML padrão, a gente utiliza bonecos, né, esses bonequinhos palito aqui, né, stickman, tanto para representar atores humanos, pessoas, como sistemas externos ou outros dispositivos que vão entrar em contato com nosso aplicativo também. Então, por exemplo de atores externos, eu tenho aqui no caso da clínica, eu tenho o paciente, eu tenho a secretária, eu tenho o doutor, eu tenho o balconista. Não tem aqui mais um exemplo de um sistema externo, por exemplo, poderia ser o sistema de pagamento. A pessoa, quando fizer um pagamento, de repente o sistema de pagamento vai a informação para lá, e ao final do dia, em algum outro momento, aquele sistema retorna todas as informações de todo mundo que pagou. Hoje em dia a gente sabe que com a maquininha vai e paga na hora e acabou. Mas vamos supor que a pessoa está pagando uma consulta pela internet a partir do PagSeguro, né? Estou pagando pela internet a partir do PagSeguro. O sistema do PagSeguro, ou do PayPal, ou PicPay, ou qualquer outro sistema de pagamento, tá? Não estou fazendo propaganda de ninguém, ele vai mandar essas informações para o meu sistema. Então ele vai ter que ter alguma forma de conversar com ele. Pela UML padrão, a gente utilizaria o bonequinho também, mas alguns autores recomendam, e eu acho interessante isso, que use um retângulo pequeno e dentro do retângulo coloque o nome do sistema. Então eu colocaria uma caixinha escrito sistema de pagamento online lá dentro, para representar os atores não humanos. Por quê? Porque fica mais fácil para você distinguir quem é uma pessoa interagindo com o sistema e quem é um outro sistema conversando com você. Porque a gente lida diferente com essa parte, né? Sistemas conversando entre si, a gente tem que pensar muito na interface, como eles vão conversar, porque não tem botões, ele não clica botões na tela, tá? Então tem uma forma diferente da gente pensar, da gente planejar eles, tá? Então assim, na UML padrão, e aí vocês vão ver muito eu falar isso, a UML padrão segue uma forma bem estrita. Você não é obrigado a fazer tudo exatamente como está no UML padrão. A empresa onde você trabalha, ou você no seu dia a dia, você pode fazer pequenos ajustes, algumas alterações, desde que não prejudique para que outras pessoas consigam entender o seu diagrama. Tá? Desde que terceiros consigam entender ele perfeitamente bem, você pode fazer alguns ajustes. Então, um exemplo é esse, que
que eu poderia utilizar retângulos pequenos para representar atores não humanos, que aí fica mais fácil de bater o olho, né? Eu teria um retângulozinho aqui, vamos supor que o paciente fosse um sistema de fora, né? Ou então pronto, o balconista, em vez de ter um balconista, tem um sistema de terceiros que faz o agendamento. Eu teria então aqui um retângulo e dentro dele o nome do sistema balconista. Pronto, já sei que ali é um ator não humano. Os casos de uso, como vocês estão vendo, são as elipses. Veja que eu descrevo em cada elipse uma coisa que alguém pode fazer. Então, por exemplo, um paciente ele pode cancelar uma consulta. Um paciente ele pode marcar uma consulta, né? Provavelmente pela internet aqui. O paciente ele pode pedir um remédio, tá? O paciente ele pode pagar uma conta. Perceba que o balconista ele também pode efetuar o pagar conta. Então, o paciente que não pagou pela internet ele pode ir até o balcão da clínica e o balconista que está lá ele vai efetuar o pagamento da conta daquela pessoa, tá? Então veja que o balconista também pode disparar o caso de uso pagar conta. Veja que o doutor ele também pode pedir já o remédio. Então assim que a pessoa está lá no meu consultório, que eu já vi que ela precisa urgentemente daquele remédio, eu já posso solicitar a farmácia para que prepare ou para que já verifique se tem a disponibilidade. O cliente, né, o paciente, quando for até lá, já vai saber se tem um remédio disponível e já pega e já leva para casa, né? E mesma coisa a secretária. Veja que a secretária ela pode tanto cancelar a consulta quanto marcar. Então veja que cada caso de uso pode ser executado por um ou mais atores, tá? Eu só não vou ter um caso de uso que não é disparado por ninguém, tá certo? Se eu tiver um caso de uso que é disparado pelo próprio sistema, são aqueles temporais, por exemplo, vamos supor que todos os dias eu quero que ao final do dia o meu sistema da clínica verifique quem está fazendo aniversário para mandar uma mensagem, tá? No caso, no final do dia que eu digo, na verdade o início, né? Lá para meia-noite, 3 da manhã. Então, ele vai mandar uma mensagem para a pessoa de feliz aniversário. Não precisa que uma secretária fique lá clicando todo dia para verificar se tem alguém que está fazendo aniversário e mande. O próprio sistema online, eu posso fazer isso, agendar uma tarefa, que a gente chama de um cron job, que vai ficar executando todo dia, naquele horário, e quando ele perceber que tem alguém que está fazendo aniversário, ele mesmo manda a mensagem. Então tem um caso de uso que não vai ser disparado por ninguém. Eita, professor, e agora? Eu vou deixar ele solto lá dentro do sistema? A UML não tem uma forma estrita para representar isso. Alguns representam também o próprio sistema como sendo um ator, um bonequinho também, só que aí colocaria ele dentro da caixa do sistema, para mostrar que ele faz parte do sistema, tá? E aí ele executaria. Eu acho meio estranho isso, porque você vai estar representando um ator dentro do sistema para representar o sistema executando uma tarefa. Você poderia fazer com a caixinha, também o retângulo fica menos estranho, ou como geralmente são eventos temporais, né, geralmente aquilo que o sistema dispara sozinho é evento que acontece por causa de algum outro evento que foi disparado ou dentro de um tempo, você pode quebrar um pouquinho o ML, né, não seguir tão à risca. Eu posso representar então com outro símbolo, um relógio, por exemplo, que eu já sei que ali é um evento disparado por tempo. Então eu já sei que de tanto tempo, diariamente, semanalmente, de hora em hora, ele vai executar aquele caso de uso, tá? Então eu poderia utilizar, e aí claro, tem que ver se a ferramenta oferece outros ícones, né, outras representações de entidade. Tem ferramenta que quando você seleciona lá o diagrama de caso de uso, ela é estrita, não deixa representar nada que não seja de diagrama de caso de uso. Nesse caso você vai ter que utilizar um retângulo ou o bonequinho mesmo. Mas se você estiver utilizando uma ferramenta que permita, eu, por exemplo, eu preferiria utilizar o reloginho. Apesar de que, repito, não é padrão da UML, mas para mim faz mais sentido, já que se trata de um evento temporal, tá? Algo que vai acontecer, aquele caso de uso disparado, de tanto tempo, tá? Bom, então, cada caso de uso é representado por uma elipse, dessa forma. Perceba que casos de uso, eles geralmente começam por um verbo, né? E a gente acaba seguindo uma regrinha aqui, quase uma regrinha de língua portuguesa, né? De sempre trabalhar com verbos no infinitivo. Por quê? Porque todo caso de uso geralmente é uma ação. É algo que alguém vai fazer, algo que vai acontecer no sistema. Tá? Então você não vai ter casos de uso que são objetos, que são substantivos. Geralmente os casos de uso vão ser verbos no início, tá? É uma frase, uma pequena frase, mas são verbos descrevendo algo, tá? Descrevendo uma ação. Então eu tenho aqui que o paciente pode cancelar a consulta, marcar consulta, pedir remédio, pagar conta, tá? Já eu falo desses outros dois aqui, tá certo? Nesse tipo de sistema, claro que não seria só isso. Esse sistema teria que ser muito maior, que é um recorte bem pequeno do que teria no sistema de clínica, tá? Se fosse pensar a fundo, onde é que está a informação de quem cadastra esse paciente?
E para alterar as informações desse paciente, quem pode alterar? O próprio paciente pode alterar? Ou só a secretária? Ou só o balconista pode alterar? Está ali que vai pedir remédio, mas quem cadastra as informações dos remédios disponíveis na farmácia da clínica? Né? Não está presente aí. Quem é que dá baixa no remédio depois que o cliente pega? Né? Que poderia ser um caso de uso a ser incluído no pedir remédio. Cadê? Não está descrito aí. Então, perceba que aqui é um fragmento. Esse sistema seria bem maior. Tá? Mas ele já representa bem o que a gente vai estar fazendo nos nossos sistemas quanto a diagramas de caso de uso. Bom, e o quem faz o que, né? A gente está representando por meio dessas setas. Veja que, para dizer que o paciente é quem pode cancelar a consulta, eu tenho uma linha que liga o paciente a cancelar a consulta. Aí fica uma discussão, alguns usam com uma seta na ponta, outros usam sem seta. Eu acredito que não, eu geralmente não uso com seta, eu prefiro assim, sabe? Porque fica um diagrama mais limpo e geralmente parte do ator e vai para o caso de uso, não o contrário. O caso de uso não executa o paciente executa o caso de uso, né? Então, eu não sinto necessidade da representação com a setinha na ponta, então eu prefiro desta forma, tá? Então, pode usar setas ou simplesmente linhas retas, como a gente está fazendo aqui, tá? E o último caso, nem sempre você vai precisar disso, né? Eu acho que muitos sistemas conseguem ser construídos sem precisar utilizar relações entre casos de uso, mas se você precisar, então aqui estão dois tipos bem comuns. Então, se você precisar relacionar dois casos de uso, porque um é um subtipo do outro, ou porque um, quando executa, acaba disparando o outro. Então, você pode fazer isso por meio de linhas pontilhadas com setas, tá certo? A seta aponta de quem para quem e descreve na seta a relação. Aqui no gráfico está em inglês, tá? Mas você pode escrever em português mesmo, tá certo? No seu diagrama. Aqui acabou ficando em inglês, mas você pode escrever em português. As relações mais comuns são as relações de incluir e estender. Tá? Então eu tenho relações que incluem, exemplo, o marcar consulta. Na hora que vai marcar a consulta dele, o sistema tem que procurar o registro. De repente tem um prontuário do paciente para ver quem é o médico que já atende ele, quais são os problemas que ele já relatou anteriormente. Então vai procurar o registro dele no sistema. O registro dele no sistema é executado por um outro caso de uso separado. Tá? Então esse caso de uso aqui vai ser executado quando for disparado marcar consulta. Então a gente vai dizer que o marcar consulta inclui a execução do procurar registro do paciente. Tá? Então, marcar consulta inclui, aí a seta aponta para cá, o procurar registro. O pedir remédio também. Veja que então tem uma vantagem aqui. Quando eu represento dessa forma, eu posso quebrar, eu já sei que em vez de eu criar toda a parte de programação de procurar registro do paciente dentro de marcar consulta e dentro de pedir remédio, não preciso. Eu estou separando ele, vou cuidar como se fosse um caso separado e vou pedir que cada um deles executem o procurar registro. Tá? Então eu só vou precisar implementar uma vez no meu sistema e tanto marcar consulta quanto pedir remédio vão disparar ele. Então marcar consulta inclui procurar registro e o pedir remédio também pode incluí-lo. Tá? Então quando for pedir o remédio, mesma coisa, o balconista, quem estiver lá atendendo, vai solicitar a informação, vai fazer uma busca pelo registro do paciente, ver se está lá realmente no prontuário que o médico passou, né? No receituário dele, pega o medicamento e entrega a ele. Tá? Veja que agora tem uma outra relação aqui, a de estender, tá certo? Então, o que é uma relação de estende? Alguns casos de uso, eles apresentam subtipos, tá? Um exemplo aqui, né? Vamos supor que no pagar por conta, eu tenho a possibilidade de fazer um adiamento do pagamento, o famoso fiado. Então, vamos supor que o sistema permite que eu adie o pagamento. Então, eu vou dizer que o adiar pagamento, ele vai funcionar como se fosse um subtipo de pagar conta. Quando a pessoa for lá pagar a conta, ela pode escolher adiar pagamento. E aí vai executar esse caso de uso aqui. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar efetuar pagamento de um carrinho de compras na loja virtual. Então você chegou lá finalmente no finalizar a compra, efetuar pagamento. Quando você manda efetuar pagamento, de repente você pode pagar por boleto bancário. E aí nesse caso ele tem que gerar um boleto no sistema, pegar aquela imagem do boleto, devolver para você, cadastrar aquele boleto como sendo seu e a data de vencimento para poder te lembrar. Ah não foi por boleto não, eu decidi fazer um pagamento por cartão de crédito, né? Cartão de crédito ou débito. Pronto, aí a pessoa seleciona o cartão de crédito ou débito, vai pedir lá para entrar as informações do cartão de crédito, a pessoa digita as informações, eu vou pegar aquelas informações, mandar lá para o servidor do provedor do cartão, na operadora, ele vai fazer a verificação, dizer se está válido, se a pessoa realmente pode comprar, efetua o pagamento lá e devolve a informação para a minha loja. Ou
Até um tempo atrás tinha muito disso na internet e hoje já reduziu bastante, porque muitas lojas virtuais estavam utilizando isso como uma forma de fraude, mas o pagamento por depósito ainda é utilizado, mas por empresas sérias, como por exemplo hotéis. Então, quando você faz uma reserva no hotel, você muitas vezes pode fazer um depósito ou uma transferência. E aí o pagamento por depósito ou transferência funcionaria como? Quando você solicitasse o pagamento, a página de repente mostraria os dados bancários da empresa e até quando você tem que fazer o pagamento e a forma como você vai fazer para informar eles que foi feito o pagamento. Pronto. Então veja que eu tenho 3 formas diferentes de pagar. Cada uma é um caso de uso, cada uma tem toda uma descrição de como ela vai funcionar. E agora, eu vou criar então um caso de uso pagar conta, que nem eu fiz aqui, né? E aí eu vou ter 3 elipses, 3 casos de uso, um para pagar via boleto, pagar via cartão e outro pagar via depósito. E os 3 vão fazer que nem isso aqui, ó, vão apontar para o meu pagar conta, dizendo que estendem ele. Então quando eu digo que estende, todos que estendem um mesmo caso de uso, eu sei que o usuário vai poder escolher um deles, tá? Ou nenhum, caso tenha um comportamento padrão no próprio caso de uso. Mas no exemplo que eu citei, seriam 3, o usuário vai escolher um deles, tá? E aí quando eu for construir minha aplicação, eu vou poder implementar cada uma das situações separadamente. Eu vou implementar o pagar via boleto, o pagar via cartão, o pagar via depósito, e depois eu vou fazer a interface entre eles, construindo o caso de uso pagar conta, que na verdade vai ser utilizado para redirecionar para um deles, tá? Então veja só que interessante. Eu sei que a pessoa está tentando pagar uma conta, pagar o carrinho, no exemplo da loja virtual, mas como tem várias formas de fazer isso, cada uma delas eu vou trabalhar com um caso de uso separado. Professor, todo diagrama meu tem que ter um include, tem que ter extend obrigatoriamente? Não, não é necessário. Se você sentir necessidade, você utiliza. Então, quando você está construindo e tal, você pode colocar caso de uso pagar via, volta mouse, pagar via cartão, pagar via boleto, pagar via, cada um separado e ligar com o paciente, pode. Não vai ser a forma mais bonita, mais interessante de se expressar, mas a pessoa vai entender quando olhar aquilo, tá? Agora, se você puder, você perceber que alguns casos de uso, na verdade, são extensões, né, são variações de um anterior, fica interessante utilizar o extends. E mesma coisa quando você perceber que um caso de uso vai precisar disparar um outro, obrigatoriamente. E aí você, principalmente quando você tem casos como esse aqui, ó, onde mais de um caso de uso vai trabalhar com o mesmo caso de uso secundariamente, nesse caso é muito bom você trabalhar com include. Outra situação também que a gente pode utilizar é quando eu tenho um caso de uso muito grande, e pô, ficou grande pra caramba, isso aqui vai demorar muito, já sei, eu vou quebrar, pego uma outra parte e digo que aquele caso inclui aquele outro, tá? Porque ajuda a quebrar um pouco a complexidade do sistema, fica mais fácil até quando a gente for estimar os prazos. Bom, antes de passar para a atividade, né, vou deixar aqui nessa tela, mas eu queria mostrar para vocês aqui como construir um diagrama de caso de uso. Eu vou estar utilizando o Lucidchart, tá certo? Vocês podem procurar na internet, ele tem a versão da conta gratuita, né, que tem um limite de máximo de diagramas que você vai poder criar ao mesmo tempo. Eu acredito que ele começa com 3 somente, o número máximo de entidades que você vai ter no diagrama que é no máximo 60, mas que são suficientes para o que a gente vai precisar aqui, tá? Então vou criar aqui um novo documento, né? Posso criar totalmente em branco a partir de um template. Vou mostrar aqui do template como ele funciona. Eu até estava dando uma olhadinha, eles mudaram a interface, acho que já é a segunda ou terceira vez. Eita, não está deixando eu criar. Eu criei agora há pouco e depois eu excluí o que eu tinha criado. Então, como eu criei um novo e excluí, ele não alterou minha contagem da minha conta, que também é gratuita, e está dizendo que eu não posso mais criar, né? Pô, que chato. Então, eu vou pegar um que já existe aqui. Vou apagar tudo que tem aqui dentro. Deixa eu ver se... Ah, não, esse aqui é... Melhor eu voltar lá e apagar lá e pedir por lá, porque eu posso excluir aqui, tá? Eu vou excluir. Deixa eu excluir esse aqui também, porque ele é bem antigo. Tem um diagrama de caso de uso aqui já, mas eu vou querer fazer um do zero, então não vou mexer com ele. Deixa eu ver se ele vai deixar eu criar agora. Estou otimista, não era para ser. Bom, então eu vou a partir desse aqui que já está criado, tá certo? Já que o Lucidchart decidiu não me deixar. Consegui criar agora há pouco, mas aí eu acho que ele contou como se ele ainda existisse, né? Apesar de que eu já excluí.
justamente porque eu ia utilizar aqui nessa aula. Então, quando eu fosse criar lá, eu ia ter que escolher o tipo de template que eu quero. Aí vocês colocam lá UML, né? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu arrastar aqui, pronto. Deixa eu aumentar aqui o texto. Então, o que vocês teriam que fazer era colocar lá, né? Que o que vocês querem é um diagrama da UML, qual tipo? Use Case Diagram, tá certo? Vocês informariam isso como tipo de template, aí ele ia mostrar para vocês algumas opções já preenchidas com exemplos, iria mostrar também a possibilidade de criar um vazio, e eu ia escolher um vazio para mostrar para vocês como funciona, tá? Mas é basicamente isso. Agora vamos avançar aqui, deixa eu apagar aqui tudo, para a gente fazer um do zero. E aí o de lá já vem com cabeçalho e tal, ia ficar bem legal. Minha sugestão é que quando vocês forem colocar aqui em cima o nome do diagrama de vocês, comecem colocando o nome do sistema. Eu vou fazer um de loja virtual, dessa vez. E depois que tipo de diagrama é, porque a gente pode fazer vários tipos de diagrama aqui na UML, tá certo? Ou na UML não, no C#, tá? Aí vocês vão ver que tem vários elementos aqui, ó. Como eu não consegui colocar só o de caso de uso de UML, aí fica aparecendo outros aqui. Mas aqui vocês vão ver, ó, que tem diagramas de classe de UML, a gente vai utilizar ele também quando a gente for fazer diagrama de classe. E aqui, caso de uso da UML. A gente vai utilizar principalmente 3 elementos aqui, tá? Esse primeiro é o ator, um bonequinho representando o meu ator. Esse aqui é o caso de uso, que vai representar as ações. E essas aqui as anotações, que eu vou colocar aqui, que já vou mostrar como é que usa, tá? Sempre essa folhinha com a ponta dobrada, um retângulo com a ponta dobrada, representa anotações. A gente pode usar elas em DERs, diagramas de classe, diagrama de UML, de atividades, etc, tá? Então, aqui no ator, deixa eu dar um zoom para ficar melhor a leitura. Opa, ficou até bastante. Eu vou colocar o nome de uma das pessoas, é uma loja virtual, um dos tipos de usuário. Vamos supor que eu quero modelar o consumidor, né? A pessoa que está lá comprando na minha loja. Deixa ele magrinho mesmo. Vou fazer a ligação já já. Pronto, então tenho aqui o consumidor. E aí eu vou ter que pensar quais mais existem no meu sistema. Bom, além do consumidor, eu posso querer representar um funcionário meu. Vou chamar aqui o vendedor, que é a pessoa que vai ver depois o pedido que foi feito, que vai dar baixa no sistema, vai dar entrada no correio, etc. E eu vou ter também o administrador, né? Vou abreviar aqui, vou chamar só de admin. Geralmente, quando a gente trabalha com o ML, quanto aos diagramas de caso de uso, a maioria dos autores, trabalham somente assim, com os perfis depois que eles fazem login. Então, os perfis de usuários quando fazem login. Uma coisa bem interessante, não lembro agora qual foi o livro que eu li, infelizmente eu vou ficar devendo isso, mas eu achei bem legal, é que você pode fazer também um ator para representar o visitante. O visitante, quem é o visitante? A gente vai chamar de visitante a pessoa que acabou de chegar no meu site, mas que não fez login ainda. Essa pessoa pode não ter conta ainda, e aí eu vou dizer se ela pode fazer conta ou não, né? Ou essa pessoa pode até já ter uma conta, mas não fez login ainda, então eu vou tratar ele como visitante enquanto ele não fizer o login, tá? E por que é interessante? Porque eu acho legal ter o visitante, né? Então, repito, não é padrão da UML. Geralmente eu vejo muitos que representam só os perfis, os papéis realmente no sistema. Mas eu acho bacana ter o visitante, porque o visitante é aquela pessoa que acabou de chegar no seu sistema, não tem conta ainda, não fez login, tá certo? Caso tenha conta, né? Que pode ser que ele tenha conta, mas ele não fez login. E aí o sistema não sabe como tratar ele ainda, né? Então, se eu não sei quem é ele ainda no sistema, eu tenho algumas opções limitadas. Vamos supor que no caso da loja virtual, eu vou dizer que ele pode listar produtos, tá certo? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Então,
eu vou dizer que o meu visitante ele pode listar produtos. É aquela pessoa que ainda não fez login. Como é uma loja virtual, eu vou querer que ele também possa se cadastrar, né? Lojas virtuais geralmente deixam que a própria pessoa se cadastre. Então, quem se cadastra, aí você pode colocar cadastrar-se ou cadastrar usuário, tá? Alguns autores mais rigorosos vão pedir que você coloque assim, cadastrar usuário, né? Que ele vai cadastrar a conta dele. Em minha opinião, pode ser cadastrar usuário ou cadastrar-se. Lembre-se, o mais importante é você conseguir transmitir a ideia, tá? Além disso, eu vou dizer que ele pode também, além de cadastrar-se, ele vai poder fazer login. E faz sentido, porque como eu disse, o que é que o usuário pode fazer enquanto ele não está logado no meu sistema? Tudo aquilo que ele puder fazer enquanto não está logado é o que o visitante vai fazer. E é claro que é o visitante quem faz login. Professor, mas não deveria ser o consumidor quem vai fazer login? Aí é que tá. Se você pensar em quem é que pode fazer, no sentido de uma pessoa, da pessoa realmente, é o consumidor quem faz um login. Mas se você pensar no sentido de o sistema não conhece ainda a pessoa. Então, quem está interagindo com ele, ele não conhece ainda qual é o perfil dele. Então, enquanto eu não conheço, aquela pessoa é um visitante. Se o visitante tiver dados de login válidos, ele fizer um login válido, ele agora vai fazer um login e passa a ser um consumidor, passa a ser um vendedor, passa a ser um admin. Tá? Então, quem vai fazer login no sistema é o visitante. Consumidor, vendedor e admin, depois de ter feito o login. Então, eles vão fazer, eu acho que eu coloquei uma quebra de linha aqui. Eles vão fazer somente o logout. Tá? Então, o visitante é quem faz o login. Eu vou arrastar aqui. Essa linha aqui, vocês estão vendo que por padrão ele faz essa linha reta, mas vocês podem clicar aqui e mudar ela para ficar assim, né? Sem os cantos retos. E eu recomendo, né? Que fica mais simples até a leitura do que do outro jeito. Pronto. Coloquei aqui. Aí vocês pensam que mais, eu quero que na minha loja virtual o visitante ele possa também adicionar produtos ao carrinho. Então você colocar aí, adicionar produto ao carrinho. Mas ele também pode retirar produto do carrinho. Mas ele vai poder finalizar, só que no ato de finalizar eu vou pedir o login dele. Tudo que você achar que o visitante pode fazer, eu vou colocar aqui os casos de uso e vou ligar ao visitante. Então, lembrando, o visitante é a pessoa que ainda não fez login. Então eu estou dizendo que o visitante vai poder se cadastrar como usuário, efetuar login e listar produtos. Mas ele não vai poder fazer nada mais. Se eu não colocar que ele pode adicionar produto ao carrinho, o visitante não pode. Se eu quiser, eu tenho que colocar um outro caso. E dizer que o visitante pode adicionar produto ao carrinho. Eu vou ter que aumentar. Veja que ele ficou um maisinho para indicar que tem mais informação abaixo. Pronto. Então, aqui temos alguns casos de uso. Tá, e agora? Eu quero que o consumidor também possa fazer tudo isso, né? Exceto cadastrar o usuário. Eu vou ligar ele a cada um deles. Liga ele a efetuar login. Aliás, efetuar login, como a gente disse, só quem faz é o visitante. É o visitante que pode se cadastrar e efetuar login. O consumidor ele vai poder listar produtos, adicionar produto ao carrinho. E aí eu vou descer na lista. Finalizar compra, por exemplo. Eu posso colocar aqui que o consumidor pode finalizar compra. E aí eu poderia dizer que o finalizar compra vai, a partir dele, depois que ele manda, incluir o efetuar pagamento. Então aqui ele vai fazer a revisão de toda a compra e tudo mais. E daqui, eu vou, pode ser essa aqui mesmo. Eu vou fazer efetuar pagamento. Só que eu vou mudar aqui o tipo de traço, tá? Deixa eu lembrar aqui onde é que está o tipo de traço. Ela tem que ser assim. Então duplo clique aqui e vou colocar que ela inclui. Então veja só, estou dizendo que o finalizar compra vai incluir efetuar pagamento. Nós tem que crescer a caixinha de novo. Pronto, então esse finalizar compra, quando ele executar, dele vou executar logo depois o efetuar pagamento, tá? Faço a verificação do carrinho, ele vai confirmar,
a parte de endereço, etc. E aí vai para a tela de efetuar pagamento. E aí no efetuar pagamento, eu vou ter mais de uma forma de efetuá-lo, tá? A gente já falou, né? Pagar via boleto, pagar via cartão de crédito. Vou aumentar aqui a caixa para ficar melhor de ler. E não sei, não tenho visto se tem, como eu disse, em alguns casos ainda existe, né? Mas na maioria das lojas virtuais eu estou vendo só os dois primeiros, né? Pagar via boleto, pagar via cartão. Pagar via sistema de pagamento online. Pagar via sistema de pagamento. Que aí você pode pagar usando um outro sistema, inclusive o Google Wallet, que eu não sei nem como é que tá. Ele vingou, ainda existe? Não tenho nem certeza se ainda funciona. Vou mudar aqui a linha, fazer isso para todos eles. O Lucidchart ele não me dá muita facilidade quanto a essas linhas aqui, tá certo? Mas é uma besteira, vocês estão vendo, é rápido de ajustar. Mas quem quiser tem outras ferramentas que já fazem isso melhor, tá? Aí agora eu vou colocar aqui, né? Cliquei duas vezes na linha, que estende o caso de uso efetuar pagamento. Pronto, então está aqui um exemplo simples. Vamos supor que eu quero explicar o que significa o listar produtos. Que o listar não é tão simples. Então eu posso colocar uma linha, apontando aqui a minha anotação. Linha reta aqui também. E aí eu vou colocar essas informações aqui dentro. Listar produto. Pode-se listar produtos por mais procurados, mais vendidos, por categoria, ou filtrar por nome, marca, etc. Então percebam que eu coloquei informações aqui que seriam um pouquinho complicadas de representar aqui se eu fosse fazer por meio do próprio diagrama de caso de uso. Mas eu não queria perder a oportunidade de explicar isso, porque é uma informação que a gente já possui agora e lá na frente, de repente, alguém esquece. Então, poxa, eu queria deixar essa informação registrada, mas não sei o que fazer. Já sei, vou colocar uma anotação no meu diagrama de caso de uso. Claro, tomar cuidado para não entupir tanto seu diagrama de caso de uso, né? A ponto de que parece mais um documento texto de tantas anotações do que um diagrama. Então aqui se eu tivesse uma, duas, como tem poucos casos de uso, não ficaria ruim. Diagrama muito grande, aí eu poderia ter mais, tá? E aí eu faria a mesma coisa para vendedor, para administrador, etc, tá? Então é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona. A representação da caixa do sistema. Essa caixa aqui, eu posso utilizar ela, esqueci de utilizar no início, é o retângulo container. Eu arrastaria e colocaria eles dentro, só que, se eu bem me lembro, ele não funciona como um container de verdade. Não está funcionando como container, desculpa. Funciona como container. Então o ideal seria ter utilizado eles, tá certo, pessoal? Foi falha minha. Então, coloco aqui loja virtual. E eu posso colocar cada um deles aqui dentro, né? Vai dar um trabalhinho para rearrumar aqui, tá? Aí é só agora eu arrastar cada um deles aqui para dentro, tá certo? Lembrando que os atores são externos, né? Eu não coloco dentro do sistema. Deixa eu ver se está arrastando. Tá, já está tudo dentro dele, pronto. Aí é só agora eu reorganizar melhor, né? Bom, e isso aqui vem para cá. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona a construção de um diagrama de caso de uso, porque agora é com vocês, tá? Eu vou pedir para que quem já tem seu grupo formado, faça em grupo. Quem não tem, faz individualmente. Quem é aluno, porque às vezes tem pessoas de outras instituições que estão aprendendo por meio desses vídeos, pode treinar individualmente ou com algum outro colega. Vocês vão fazer o seguinte: eu quero que modelem o diagrama de caso de uso, tá certo? Para o seu sistema. Quem não tem um sistema, pensa em um sistema e faz. Quem não tem, pode utilizar a biblioteca virtual, como a gente deu de exemplo aqui, ou então o sistema de loja virtual, tá? Mas quem já tem, usa o seu e faz. Bom, é só isso.
e até daqui a pouco o nosso próximo diagrama.